Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Baixa sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, Senhor, nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender de Ti. Fala conosco nessa noite, Pai, opera em nossos corações e mentes, com Tua palavra viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Jesus, quando ele ouviu que João Batista estava preso, logo depois de ele sair do deserto, ele começou o seu ministério. Ali foi o início do ministério de Jesus. E aí, depois que ele ouviu que João Batista estava preso, ele voltou para a Galileia. Saindo do deserto, ele voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então Jesus se mudou, trouxe a sua mudança e foi para Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali. E aí, aqui há uma profecia, a profecia de Isaías, que está em 9, 1 e 2, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e aqueles que se assentaram na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus era essa luz, amém? E desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem algo aqui que me chamou muito a atenção, que é Jesus começar a pregar o seu evangelho, ao seu ministério, levando a mesma mensagem que João Batista. João Batista, ele pregava essa mesma mensagem: arrependei-vos, porque há chegado o reino dos céus. Jesus, quando ele soube que João Batista havia sido preso, ele foi e pregou a mesma mensagem de João Batista: arrependimento. Jesus, ele fala de João Batista como aquele que preparou o caminho. O próprio João Batista, quando interrogado pelos fariseus no deserto, ele fala: eu sou aquele que prepara o caminho, a voz do deserto, endireitai as vossas veredas. Essa era a mensagem de João Batista: arrependimento. E nós precisamos viver arrependimento. Arrependimento é algo que transforma nossas vidas. Arrependimento deveria ser estilo de vida. Arrependimento deveria ser algo que nós todos os dias vivemos. Arrependimento deveria ser a nossa identidade, porque o arrependimento traz quebrantamento. Traz quebrantamento, e sem quebrantamento nós não podemos estar sensíveis a Deus. Aleluia. Como nós precisamos ser quebrantados. Nós estávamos na quinta-feira, na intercessão, e Deus ali me tocou assim para pedir perdão, para me arrepender, sabe? E eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, assim, e comecei a me derramar diante do Senhor ali, me humilhar diante dele, reconhecer que eu sou pequeno, que eu sou falho, que eu preciso dele para ver transformação. E naquele momento o Senhor me encheu, me restaurou, sabe, me trouxe alegria. Eu chorei muito ali, derramei minha vida diante do Senhor, mas logo após eu senti o toque dele de renovo, sabe? E como nós precisamos disso, eu cheguei a tossir ali, eu falei: ei, misericórdia, estou encapetado, misericórdia de mim. Tossi, por quê? Porque
Preciso limpar meu coração diariamente do que eu sinto, do que eu ouço. Nossos olhos, nossos ouvidos são janela da alma. Nosso coração precisa ser dele, precisa estar limpo nele. Nós precisamos da luz dele. Sem a luz dele, eu e você não podemos ir contra as trevas. E é fato, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida é Jesus Cristo, a luz da vida é Ele. Eu preciso dEle diariamente, eu necessito da presença dEle, da palavra dEle sendo viva. Eu amo a palavra de Deus, mas tem momentos da minha caminhada que eu não consigo ter acesso à palavra, parece que está difícil de eu entrar na palavra, e aí eu preciso, esse é o momento de eu me derramar na presença do Senhor, me humilhar, me arrepender e dizer: Senhor, cura meu coração, Senhor, limpa minha alma, Senhor, para que eu possa estar atento a ouvir. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 6, ele fala sobre essa luta que há, que cada um de nós que anda na fé, aquele que anda na fé tem essa luta de querer fazer algo e não conseguir, querer ler a Bíblia, querer orar e não conseguir. Ele diz: miserável homem que sou, né? Ele chega a dizer dessa maneira, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço, encontro em mim uma realidade. Ele diz, mas depois ele completa, ele fecha o texto, ele diz assim: mas eu glorifico a Deus em Cristo Jesus, que me livrou do poder do pecado. O pecado é o que nos afastou de Deus, o pecado é o que nos tirou da presença de Deus, e enquanto que eu e você estivermos aqui, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E pecado tão somente é, às vezes, deixar de buscar, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, deixar de estar longe dele, porque esse é o pecado primeiro. Fomos separados dele, fomos destituídos da sua glória, mas somos justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus, como a palavra de Deus fala em Romanos 3:23. Aleluia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Jesus Cristo. E muitas vezes, por causa das circunstâncias, por causa que não é do jeito que a gente acha que deveria ser, nós nos frustramos, deixamos entrar mágoa, deixamos entrar tristeza, deixamos entrar rancor, deixamos entrar coisas nos nossos corações que nos impede de nós realmente entendermos aquilo que Deus tem para nossas vidas, que nos afasta daquilo que é mais importante: andar na presença dEle, estar na presença dEle. A nossa guerra não é contra sangue nem carne, a nossa guerra é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais estão aí lutando, tentando matar, roubar e destruir. Aleluia. Então nós precisamos nos arrepender. Para seguirmos Cristo é necessário arrependimento. Aleluia. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão curtas para que Ele não possa alcançar, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que Ele não possa ouvir, mas as nossas iniquidades nos afastam dEle e faz com que Ele até vire o rosto de nós. Aleluia. Mas Ele entregou Jesus para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Jesus é o nosso caminho, é Ele quem nos transforma. Aleluia. O diabo, ele continua pintando teatro, ele é o pai da mentira. Jesus, quando fala do diabo em João 8, ele diz: olha, nenhuma verdade procede dele, só mentira, porque é isso que ele é o pai da mentira. E aí às vezes crente acredita na mentira do diabo e não vai ver na palavra de Deus o que Deus tem para falar para ele. Às vezes crente olha para as situações, olha para as pessoas, o diabo pinta uma história e a pessoa não consegue ver aquilo que Deus quer mostrar para ela, que ela precisa se arrepender e voltar para Ele, porque tudo é por Ele, para Ele, encontra propósito dEle. Não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com as situações, não tem a ver com as decepções, não tem a ver com
com aquilo que a gente acha que é, tem a ver com o que Ele tem para nós, e Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para os seus filhos, aleluia, Ele tem o melhor para os seus filhos, aleluia. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Arrependimento nos habilita a entrarmos no reino de Deus. É uma mudança de coração. Jesus sabia disso. João Batista sabia disso. Eu acho interessante porque João Batista era primo de Jesus. Eles tiveram um relacionamento estranho assim, nem tão próximo, né? Ficaram muito tempo longe, mas quando Jesus chegou para ser batizado, o Espírito Santo já tinha dito para João Batista como Jesus seria. E aí quando João Batista olhou para Jesus, ele teve certeza: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele viu aquilo que o Espírito Santo disse sobre ele, aquele que descer o Espírito, a pomba sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sabe, o batismo do Espírito Santo é algo que nós precisamos buscar. Nós precisamos do revestimento do alto. O Espírito Santo é um amigo maravilhoso, é um amigo nos momentos difíceis. Ser cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso. Na sexta-feira ali em cima, na vigília, eu orava ali e me enchia da presença de Deus, e eu batia aqui, falava: Senhor, enche-me. E eu fiquei ali cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus, e uma alegria. Como foi bom essa sexta-feira de vigília, como foi bom a presença do Senhor, e ali nós adorando, eu pensei: como é bom isso, como é maravilhoso. E a nossa carne às vezes não quer vir na igreja, nossa carne não quer vir numa vigília, nossa carne não quer acordar cedo e vir 7 horas para amanhã aqui, é normal. A carne milita contra o Espírito, um se opõe ao outro, é Bíblia. Nós temos que ter essa clareza, a verdade já está para nós, nós já temos tudo que nós precisamos, nós sabemos como agir, porque às vezes há tanta dificuldade, porque nós precisamos dEle. Que nós precisamos dele. E aí nessa hora eu não posso apontar para ninguém aqui e dizer: você está errado nisso, você está certo nisso, você está errado. Não posso. O que eu posso fazer é orar. Se eu tiver a oportunidade de falar, o Espírito Santo me levar a falar, eu vou poder falar. Mas nem sempre algo que a gente diz é algo que aquela pessoa quer ouvir. Como é bom quando Deus fala. Deus quer falar a você o que Ele tem para você, assim como Deus falou, assim como o Espírito Santo falou com João Batista, como Jesus seria, para que ele pudesse reconhecê-lo. Eu e você precisamos do Espírito Santo para reconhecer todas as coisas que Deus tem para nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Não existe nada mais maravilhoso que andar na presença de Deus, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é entregue para todos aqueles que lhe obedecem. Você obedece a Deus? Você obedece a Deus? Você tem direito, pode pedir que Ele vai te dar. Pode pedir que Ele vai te dar, Ele vai te encher do Espírito dEle. Amém? Arrependimento é algo que nós precisamos viver constantemente. Mudança de coração, nós precisamos limpar o nosso coração. Quando Jesus falava desse reino, muitos achavam que se tratava de um reino que derrubaria Roma e traria paz eterna. Um reino onde o rei chegaria com uma espada montado em seu cavalo, acabando com o Império Romano, libertando o povo judeu. Eles tinham essa visão humana, essa visão terrena, né? Mas Deus não tinha isso. Deus tinha uma sabedoria celestial. Deus tinha algo que Ele estava fazendo que confundiria todo aquele que se achava sábio. Então, se eu me acho sábio, já não convém, já não é o caminho do saber. Eu preciso ser pequeno, ter entendimento de que eu não sei, que eu preciso dEle. E o Espírito Santo da verdade nos ensina, Ele nos mostra da maneira que é, não da maneira que eu acho que é, mas sim da maneira que Ele é, que Ele tem e que Ele faz, porque Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas foi totalmente diferente. Mas Deus tinha outro plano, o seu plano era o coração do homem.
O teu coração é o lugar da manifestação do reino de Deus. O teu coração é o lugar da manifestação do reino de Deus. A sua mente, o seu coração, né? Quando a gente fala do coração, a gente está falando daquilo que a gente pensa, né? É isso mesmo. A sua mente é o lugar da glória de Deus, da presença do Senhor, do reino de Deus sendo estabelecido. E aquele que tem mente, coração do reino de Deus, ele começa a pensar as coisas do alto, ele começa a entender as coisas do alto, ele começa a viver num lugar diferente, no alto, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como fala ali em Efésios, que nós fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A gente não pensa mais como da terra, a gente pensa como do céu, amém? Como no céu, aleluia. Ali o novo reino é estabelecido no coração. O coração reside os pensamentos e intenções. Pensamentos e intenções. Eu e você precisamos colocar à prova os nossos pensamentos e intenções na palavra de Deus. Hebreus fala isso, né? A palavra de Deus é a espada de dois gumes, que divide alma, juntas e medulas, que divide alma e espírito, e ela é apta para que nós possamos discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus, ela começa a nos guiar no caminho que nós temos que ir, sabe? E eu não posso parar de ler Bíblia, você não pode parar de ler Bíblia, porque parece que muitas vezes a gente esquece de ler a Bíblia, de a gente ler algo ali que está acontecendo, que a gente até já conhecia, mas como a palavra é viva, ela vale para aquele momento. Então naquele momento ela é pão do céu, ela é alimento para você se fortalecer na sua busca a Ele, no seu relacionamento a Ele. Então eu e você precisamos da palavra de Deus para estar com o nosso coração alinhado à vontade de Deus, estar com o coração alinhado àquilo que Deus tem. Mas muitas vezes a gente luta, porque a gente quer do nosso jeito, aí é birra de criança, eu quero dessa maneira, se não for dessa maneira não vai ser, e a gente não tenta se amoldar aquilo que Deus quer, a gente fica batendo o pé, lutando, procurando argumentos, procurando desculpas, do que a gente não faz, porque isso, porque a gente não isso, porque eu não aquilo, porque eu não acho justo, tal, não foi justo o que Jesus passou na cruz por amor a nós. Isso não foi justo, justo pelos injustos, e a gente fica tentando se justificar. Não é esse o caminho é o arrependimento nos coloca no lugar da identidade, nos coloca no lugar onde Deus estabelece a sua vontade, nos coloca no lugar da confiança, nos coloca no lugar sim, da autoridade. Sem obediência não há autoridade, sem obediência não há autoridade. Sem obediência não há autoridade. Quem é desobediente é Satanás. É ele que é desobediente. Ele nunca se firmou. Ele sempre quis ser mais do que Deus. Nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos obedecer. E ninguém está livre de parar, de enxergar a luz. Qualquer um de nós está suscetível a parar de crer, a sair. Mas se você está aqui, é porque Deus tem algo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 1,5, pelo que recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Vou ler de novo, vou ler o 4 e o 5. Declarado Filho de Deus em poder, esse é Jesus Cristo, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. 5, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre quais sois também chamados para ser de Jesus, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças a vós e paz
de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a abertura do texto de Romanos, o apóstolo Paulo falando dele mesmo, com essa convicção. Ele era obediente à fé. Não existe caminhar por fé sem ser obediente. Fé e obediência andam juntas. Se eu creio em Deus, eu obedeço a Ele. Se eu creio em Jesus, eu obedeço à autoridade. Se eu creio em Jesus, eu obedeço. Não há autoridade que não venha de Deus. Nós precisamos aprender isso. Eu e você precisamos aprender isso. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Dos pensamentos procede tudo isso. Maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aleluia. Olha só, fonte. Olha a fonte que sai do coração. Então será que nós não deveríamos ter atenção ao nosso coração, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que nós temos pensado? Será que nós não deveríamos ter essa consciência maior? Será que nós não deveríamos estar mais preocupados com isso? Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, pois dele procedem todas as saídas da vida. Eu vou ler nessa versão aqui. Eu falava isso para os jovens sempre, como eu ministrei isso na vida dos jovens, porque era algo que eu vivi quando eu era jovem. Sabe aquela situação que acontece, que a gente coloca 100% da nossa confiança naquilo e tem decepção? Porque a gente não guardou o coração. Eu lembro que situações que aconteciam, eu colocava 100% a paixão de um jovem, né? A energia do jovem, eu focava 100% naquela situação, crendo que ia ser daquela maneira, e aí não era. Aí eu brincava, nós falávamos na época, né? E depois que eu me converti, eu li isso, e como eu falei isso para os jovens? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Então você tem guardado o teu coração? Você tem cuidado do teu coração, mantido ele um coração rendido, arrependido, quebrantado? Ou você tem deixado coisas encher o teu coração de argumentos e esquecer aquilo que é mais importante? Evangelho é eu chamar para mim, chamar para que eu tenha responsabilidade disso, e aí eu entrego, eu peço perdão, eu me arrependo, recebo perdão e eu vivo, e o Espírito Santo começa a operar na minha vida, fazer uma obra na minha vida. Arrependimento nos leva a lavar nossos corações em Jesus. Arrependimento lava meu coração em Jesus, e eu preciso disso. Quinta-feira eu vivi isso, eu lavei meu coração em Jesus. Profecia de Isaías, ele viu uma grande luz. Uma grande luz. Toda vez que a luz vem, a gente começa a enxergar. Se tiver todo mundo escuro, a gente não enxerga. Mas Jesus é essa grande luz. Precisamos examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver o que nós temos pensado, o que tem nos parado, o que tem nos feito querer desistir, o que tem feito nós pararmos a nossa caminhada com fé, o que tem feito nós pararmos de crer, de confiar naquilo que Deus tem estabelecido, o que tem feito. Examinar a si mesmo. Cada um de nós sabe o que agrada e o que não agrada a Deus, é fato. E é tremendo, sabe, porque Deus, ele nos deu a consciência para nos ajudar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ali no comecinho da carta de Romanos. Ele diz que a consciência, ela é sim algo que vai nos julgar. Quando nós não temos, nós que temos o Espírito Santo, nós ainda temos a consciência para nos ajudar, gente. E quem não tem o Espírito Santo? Como é que faz? Só a consciência. E tem muita gente que não tem ainda o que eu e você temos, poder estar aqui, viver o reino de Deus, conhecer a Jesus. O que agrada ao Senhor na sua vida? Você tem agradado ao Senhor com a sua vida? Seu coração tem agradado a Deus? Aleluia. O Espírito Santo está operando em nossas vidas. Nesse relacionamento crescemos
no conhecimento e na graça. Jesus pregou arrependimento para que pudéssemos entender que sua obra era exatamente para tirar o pecado do mundo e odiar tudo o que representa o pecado. Tudo o que representa o pecado, eu e você deveríamos odiar. Quando nós temos o pensamento de Deus, nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Quando nós temos o pensamento de Deus, nós amamos as pessoas, mas nós não amamos o pecado. O pecado, ele nos traz nojo, repulsa. Nós não queremos o pecado, nós temos dificuldade, quando nós vemos o pecado acontecendo, aquilo nos incomoda, porque nós começamos a sentir o que Deus sente, nós começamos a pensar o que Deus pensa, e é esse lugar que Deus quer nos levar, é nesse lugar que Jesus Cristo quer nos levar, que nós venhamos a pensar o que Ele pensa. Nós como corpos precisamos estar alinhados por aquele que é a cabeça, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Nós precisamos andar segundo as direções que Ele tem para nossas vidas. Não se trata do outro, não se trata da igreja, não se trata do pastor, se trata de você com Jesus, e você com Jesus sim, vai fazer com que outras coisas sejam transformadas, que a igreja seja transformada, que o teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos seja transformado. Se o teu relacionamento com Deus for na medida que o Senhor tem para você, como aquele cristão filho de Deus, você vai ver aquilo que Deus vai fazer ao teu redor, você vai poder testemunhar daquilo que Jesus fez. Atos 1:8 diz que Jesus derramaria do seu Espírito sobre nós, e nós seríamos testemunhas dele. Você acha que Jesus quer uma testemunha que não tem testemunho? Você acha que Jesus não quer alguém que tenha testemunho verdadeiro? Ele quer que você seja testemunha dele. Chega de brincarmos de igreja, chega, nós precisamos disso, nós precisamos dele. Um só não consegue, mas quando todos se levantam, com devoção, com fé, com certeza, algo acontece. Há tanta gente aí fora morrendo, há tanta gente aí fora sendo ceifado, e nós estamos vivendo vida abundante. Não precisamos sentir culpa por isso. Meu objetivo não é trazer culpa, é trazer consciência, e o Espírito Santo opera em nós trazendo essa consciência. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele não mudou, é Ele quem gera tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13, o dia que eu li isso, eu falei, então não depende da minha vontade, mas não depende daquilo que eu planejei, mas eu tenho me entregue tanto ao Senhor. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu orava, buscava, jejuava, lia a Bíblia, e aí Deus usava a Kátia, ela não fazia nada disso. Ela era cheia do Espírito Santo, né? Mas ela não fazia o tanto intensamente. Ela me olhou com a cara tão intensamente quanto eu fazia. Deus estava me ensinando. Ele queria dizer para mim, olha, não é do jeito que tu pensa que é. Não é. E aí eu via Deus usando minha esposa poderosamente. Eu falava, Deus, que interessante isso, né? Porque eu queria o mérito. Eu queria ser reconhecido pelo meu papai do céu, como um filho. Juninho, né? Que eu sou Juninho, eu sou Júnior, né? Eu queria dar orgulho para o meu papai do céu. Meu papai do céu me ensinou, na minha maturidade, que é do jeito dele, da maneira dele, que eu preciso confiar, que eu preciso reconhecer, que eu preciso estar atento para ouvir. Como é lindo nosso relacionamento com o Pai, da maneira dele, e Ele sabe as suas dificuldades, Ele te conhece mais do que ninguém, Ele sabe quem você é, e Ele tem algo estabelecido em sua graça, para a sua vida, não naquilo que eu posso, na minha capacidade, mas naquilo que Ele pode, na sua graça. Ele sonda o teu coração nessa noite, só Ele pode fazer você se conscientizar daquilo que é e não é, no seu espírito. Aleluia,
Aleluia. Hebreus 1:9 diz: amastes a justiça, odiastes a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1:9, quando fala sobre Jesus, vai falando de Jesus, que ele é maior do que os anjos, que Deus falou no passado pelos profetas, mas agora falava pelo seu filho Jesus, dizendo isso aos hebreus, aos judeus. E aí no 1:9 ele revela uma profecia dizendo: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Jesus, ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. Esse é o pensamento que eu e você precisamos ter: amar a justiça, odiar a iniquidade. Iniquidade é um pecado que ele é constante, que ele não tem arrependimento, que ele é um pecado que está sendo feito sem consciência do pecado, mas o Espírito Santo está hoje nessa noite, ele nos conscientiza do pecado, da justiça, do juízo. É ele quem faz a obra em nós, amém? Todos nós temos acesso a Jesus Cristo através da sua obra. Hoje nós lavamos nosso coração e as nossas vestes em seu sangue derramado na cruz. Sua morte nos trouxe vida e ele ressuscitou e vive para sempre. Seu reino está sendo estabelecido. Amém? Aleluia, aleluia. Marcos 1:15 diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pela fé temos acesso a essa graça a qual estamos firmes. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não poderia ficar morto, pois não tinha pecado. Assim ele ressuscitou e hoje está ao lado do Pai, onde intercede por nós. Um dia Jesus voltará e assim varrerá todo o pecado que há na terra. Hoje, nesses dias, está cheio de gente aí pulando carnaval. Todo mundo pulando carnaval, achando que é aquilo que é a alegria verdadeira. Todos estarão diante dele para dar conta do que fizeram com suas vidas. 1 Pedro 3,14 diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia. Hoje nós fazemos algo, nós nos arrependemos, pedimos perdão, ele nos perdoa e nós estamos imaculados, nós estamos inculpáveis, porque o único jeito de estar imaculado e inculpável é através do sacrifício da cruz. Amém? Eu queria que você meditasse depois em Mateus 11, porque Mateus 11 é quando Jesus está já passado algum tempo do seu ministério. João Batista, eu vou ler um pouquinho aqui, para não me alongar, mas eu vou ler esse pouquinho aqui, porque é o fechamento dessa palavra. João 11:1 diz: e aconteceu que, acabando de Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João Batista ouviu do cárcere falar dos feitos de Cristo, e enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João a estas coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E aí depois, do 7 em diante, do 7 até o 19, Jesus testemunha de João Batista. Tremendo isso. Jesus, ele fala de João Batista aos fariseus: o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com vestes? Não, esses homens estão lá num castelo, não. E aí ele fala dele que não houve homem igual a ele. Mas hoje, no reino de Deus, eu e você também somos aqueles que preparam o caminho. Jesus um dia vai falar de mim e de você. Jesus um dia vai falar de mim e de você. Aleluia, aleluia. Do 20 em diante, Jesus fala sobre arrependimento das cidades. E aí ele começa assim:
O 21 eu vou ler: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque em Tiro e em Sidom, se fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e com cinza. E por isso que eu vos digo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus falava dessas duas cidades que ele tinha pregado, ele tinha feito milagres ali e as pessoas não tinham crido. E Jesus, ele compara aquelas duas cidades com Tiro e Sidom, que era uma cidade lá da época dos hebreus, que quando os hebreus chegaram havia guerra entre eles. Então eles eram considerados inimigos. Jesus disse que para aquelas duas cidades que ele tinha feito milagres, que ele tinha andado por ela, seria muito pior o castigo para aquelas cidades. E aí ele continua e ele vai a Cafarnaum. E tu, 23, e tu, Cafarnaum, que fosse erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Cafarnaum era a cidade que Jesus tinha se mudado. Jesus fez milagres ali naquela cidade, Jesus fez maravilhas naquela cidade, e as pessoas ali não se arrependeram. Não se arrependeram. Aleluia. E aí Jesus continua: e eu vos digo, porém, haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus falava aqui dessas cidades como a nossa cidade precisa se arrepender. Interessante que quando ele fala aqui sobre pano e cinza, aí o pessoal dança carnaval, pula carnaval, e aí tem quarta-feira de cinza, como se isso fosse anular alguma coisa. Os 40 dias que vão vir disso não anulam nada dos pecados que eles praticaram. A única forma de nós nos livrarmos do pecado é através de Jesus. É através de Jesus. Só Ele que nos justifica, que nos limpa, que nos cura, que nos liberta. Só Ele. Só Ele. Como é tremendo esse texto, porque daí Jesus, Ele diz no 25: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Essa foi a vontade de Deus. Os fariseus e todos aqueles que estavam dentro do templo, que ouviram Jesus e não creram em Jesus, eles eram sábios, se sentiam sábios, achavam que sabiam tudo, porque eles eram aqueles que receberam as promessas, eles eram aqueles que receberam a promessa de Abraão, filhos de Abraão. Eles tinham essa altivez, essa certeza: não, eu posso, isso. Eles não se reduziram, eles não se humilharam, eles não se arrependeram. Aleluia. Nós somos pequeninos. É bom sabermos disso, que eu e você somos pequeninos. O Pai, aprove ao Pai revelar a Cristo Jesus, revelar o seu reino a nós que somos pequeninos. Amém? Amém. E aí Jesus completa com o melhor lugar para se estar: todas as coisas foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só Jesus pode nos revelar Deus Pai. Através do arrependimento somos lavados, remidos e apresentados a Deus Pai como obra de Jesus. Você é apresentado a Deus Pai como uma obra de Jesus. Aleluia, aleluia. E aí ele completa no 28, 29 e 30: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe peso para aquele que é perdoado, não existe peso para aquele que se arrepende e se quebranta. Sai um peso das suas costas e você consegue caminhar, você consegue andar, você consegue correr, você consegue certeza da tua salvação, certeza do seu chamado,
certeza do seu chamado, porque chamado só é efetivo na presença de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você é escolhido, se arrependa diariamente. Tenha um coração quebrantado na presença de Deus. Tenha um coração quebrantado na presença de Jesus. Saiba que só Ele é quem te justifica. Seja como aquele, aleluia, aquele cobrador de impostos no templo, do lado daquele fariseu que batia no peito e dizia: Pai, Deus, ele dizia Deus, ele nem ousava levantar os olhos para o céu, ele batia no peito e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador, sê propício a mim, pecador. E os discípulos perguntando para Jesus: quem daquele lugar que saiu justificado? Jesus disse: aquele que se humilhou, aquele que se arrependeu. Se humilhar é característica de filho obediente. Se ensoberbecer, se sentir melhor, é característica de Satanás, do pai da mentira. E nós não temos nada com ele, amém? Nós não temos nada com ele, amém? Aleluia, aleluia. Vinde, ele diz para os pequeninos: vinde. Ele convide: vinde todos, todos. Jesus nos convida: vinde. Se o teu fardo está pesado, essa é a noite de você entregar seu fardo a Ele, entregar seu fardo a Ele, tomar o jugo dele para a sua vida, o jugo dele suave. Como eu gosto do jugo. O jugo é algo que mostra realmente a humildade, né? Jesus usou o jugo como exemplo de andar do lado dele. Um negócio que é colocado em cima de um boi ou de um cavalo para arar a terra, para fazer um trabalho tão rústico, tão simples, mas tão poderoso, porque através desse trabalho que se ara a terra, se faz arranca as pedras, expõe as pedras, expõe tudo aquilo que está ali escondido, sabe? E aí você pode tirar aquilo dali, você pode colocar sementes. O que Deus tem para essa cidade talvez dependa do seu posicionamento. O que Deus tem nessa cidade? Antes nós estávamos ali no Quilombo, profetizando junto com o Alex, com a Renata, com os jovens, com todos os pais que estiveram ali, profetizando que essa cidade vai ser de Jesus. Jesus quer usar a tua vida, amém? Queria que você ficasse de pé nessa noite. Queria chamar aqueles que estão escalados para fazer a Santa Ceia. Glória a Deus, glória a Ti, Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Eu queria que eles vão servir a Santa Ceia e você vai falar com Ele, vai pedir perdão a Ele, vai abrir seu coração a Ele, vai pedir perdão pelas suas fraquezas, pelas suas faltas, pelos teus pecados. Lava teu coração nessa noite, lava teu coração nessa noite. Essa noite é a noite de você lavar seu coração na presença dEle. É a noite de você dizer para Ele que você precisa dEle. Você que é batizado, faça isso hoje consciente da grandiosidade que é participar desse momento. Aleluia, aleluia. Enquanto eles vão servindo, eu queria que você estivesse adorando o Senhor e orando, examinando a si mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar.